Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º versículo. Filipenses, no 3º capítulo, do 1º ao 3º versículo, apenas 3 versículos para a nossa meditação nesta noite. Carta de Paulo aos Filipenses, no 3º capítulo, no 1º versículo está escrito: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e pedimos apenas que o Senhor continue a falar conosco. Lhe peço, em concordância com a oração feita do nosso irmão Edgar, que o Senhor me use a fim de expor a sua palavra com fidelidade. Rogo que o seu Espírito tome a direção da exposição e faça com que a mensagem do Evangelho caia em solo fértil e nesse solo fértil frutifique, a fim de nos conformar à imagem do teu Filho, à imagem de Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O cristianismo é um conjunto de doutrinas e nós poderíamos chamar esse conjunto de doutrinas de religião. Mas o cristianismo é maior do que uma simples religião ou do que um simples conjunto de doutrinas. E nós sabemos disso. O cristianismo é Deus, o Criador, descendo a montanha para buscar o homem que havia se perdido. É o conceito exatamente contrário da religião. A religião é o homem subindo a montanha para se religar com Deus. Mas, a despeito do cristianismo ser maior, ele ainda é um conjunto de doutrinas. E esse conjunto de doutrinas não escapa, de forma alguma, de termos no cristianismo dois lados. Eu não estou dizendo que o cristianismo é uma religião semelhante à religião que tomou conta do Império Romano Antigo e perdurou até os primeiros anos, aos primeiros séculos do cristianismo, religião esta de nome ou conhecida como maniqueísmo. Eu não estou dizendo que o cristianismo são duas forças iguais, opostas, que estão em guerra. Isso não é verdade. Não há uma força que se oponha na mesma dimensão, plenitude, só que em direção oposta a Deus. Alguém já disse em algum lugar que o diabo era diabo de Deus. Até o diabo está submisso a Deus. O diabo não é uma força em oposição a Deus. Então eu não estou dizendo que o cristianismo é um conjunto de doutrinas de duas forças opostas que ora estão ganhando ou ora estão perdendo. Não estou dizendo isso, mas estou afirmando que o cerne da fé cristã é ou está pautada em escolher um dos dois lados. E qual é ou quais são esses dois lados? Ou você está do lado de Deus, ou você se rende a Deus, ou você aceita a proposta de trégua feita por Deus em Cristo Jesus,
ou você continua em oposição a Deus, ou você continua em rebeldia a Deus, ou você continua vivendo de forma obstinada, renegando a proposta de trégua daquele que, mesmo sendo maior, decidiu de forma graciosa lhe propor a paz. O cristianismo é fundamentado por uma escolha entre um dos dois lados, ou a favor de Deus ou contrário a Deus. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque alguns dias atrás eu li em algum lugar alguém dizendo que o cristão não poderia tomar uma posição. O cristão não pode ter uma posição quanto a A, B ou C. Se nós tirarmos do cristianismo a urgência de escolhermos entre um lado e outro, nós acabamos de retirar do cristianismo tudo que o define como fé, como religião ou como doutrina. A base do cristianismo está em escolher um dos dois lados. Paulo vai tocar exatamente nesse assunto. Paulo vai se debruçar nesse momento da carta, ensinando os crentes de Filipos a necessidade de perceber que existe dois lados, a necessidade ou a forma pela qual somos habilitados para escolher um lado, como identificar um outro lado, como identificar em nós mesmos de qual lado nós estamos. O tema então desta noite, o tema que eu proponho para a nossa meditação é como identificar o verdadeiro do falso evangélico. Eu preferi o indivíduo porque às vezes quando nós temos a doutrina, ela fica muito mais difícil de ser percebida. Quando nós temos o exemplo, o indivíduo, fica mais fácil dos nossos olhos detectar. Paulo já havia dito aos filipenses que eles deveriam imitar, que eles deveriam seguir, que eles deveriam se pautar por modelos. O modelo máximo da carta de Paulo aos filipenses é Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo disse isso em letras garrafais, talvez no maior manifesto sobre Jesus, sobre a cristologia, sobre a doutrina de Cristo de toda a Bíblia. Devemos imitar a Jesus, devemos ter o mesmo sentimento que Jesus. Paulo, com toda a sua sabedoria e guiado pelo Espírito Santo, também trouxe exemplos mais próximos aos filipenses. Timóteo, o jovem pastor Timóteo era um exemplo palpável que eles conheciam bem. E isso foi pregado aqui há um mês atrás, mais ou menos. Nos últimos 2 domingos, a nossa meditação foi que Paulo apresentou e disse para os filipenses serem iguais a Epafrodito. No último domingo, nós vimos que o verdadeiro evangélico é um herói como foi Epafrodito. E falamos inclusive da necessidade dos exemplos de heroísmo. Paulo está dando exemplos para os filipenses, pois ele está interessadíssimo no progresso espiritual dos filipenses. Ele já havia dito isso: escrevo, pois estou interessado no vosso progresso da fé. Paulo estava interessado na alegria dos filipenses. Mas para que houvesse esse progresso, para que houvesse essa alegria, era necessário também, na vida dos filipenses, na minha vida e na sua, sabermos identificar os maus exemplos.
É necessário, irmãos, que eu e você estejamos habilitados para entender que nem tudo que reluz é ouro em termos de fé. Para seguirmos o caminho do progresso espiritual, para seguirmos o caminho da alegria em Deus, em Cristo Jesus, para seguirmos o caminho do discipulado cristão, para seguirmos o caminho do evangelho e do evangélico, é necessário identificar os maus exemplos. E Paulo diz que esse mecanismo de identificação começa pela divisão coração e razão. Olha comigo o versículo de número 1. Alegrem-se em Deus, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O que Paulo está dizendo é que esses irmãos, no processo de identificação do verdadeiro evangélico e do falso evangélico, eles deveriam ter uma alegria no coração, uma alegria em Deus, uma alegria em todas as coisas feitas por Deus. Paulo já havia dito sobre a alegria. Paulo já havia falado a esses irmãos, no versículo de número 4, que ele se alegrava em orar pelos filipenses. No versículo de número 18, Paulo já havia dito a esses irmãos, no capítulo de número 1, que ele estava alegre e se alegraria na pregação do evangelho, até mesmo da pregação com falsos motivos. No versículo de número 2, do capítulo de número 2, Paulo já havia dito que necessitava ter a sua alegria completada. E no versículo de número 17 do capítulo 2, Paulo disse que mesmo se ele morresse, isso daria a ele alegria. Até agora na carta, Paulo já havia falado da própria alegria 4 vezes. Mas agora Paulo vai falar da alegria dos filipenses. Há uma necessidade dos filipenses se alegrarem. Paulo já havia dito isso no versículo de número 18 do capítulo de número 2. Se eu morrer, vocês também devem se alegrar. Eu estarei alegre se eu morrer em vosso favor. Se alegrem também por isso. Paulo havia dito que esses irmãos deveriam receber Epafrodito com alegria. Mas agora Paulo está dizendo que quanto a todas as coisas, quanto a tudo mais, quanto a tudo que envolve a vida, era necessário cultivar um coração, desenvolver um coração alegre. Paulo entende que se o nosso coração se alegrar em coisas além do Senhor, se o nosso coração se pautar em buscar uma alegria fora do Senhor, é bem provável que nós não consigamos identificar o verdadeiro do falso, porque as nossas volições, os nossos afetos estarão direcionados para coisas que Deus não. Se o coração for inclinado para coisas que Deus, automaticamente poderemos ser seduzidos ao obreiro, pelo falso obreiro, como isca ou tendo como isca aquilo que nós amamos ou aquilo que nós nos alegramos. Um pardal, um pássaro, é pego na arapuca por aquilo que ele deseja. Eu e você somos enlaçados pelo maligno porque dividimos o espaço do nosso coração
com uma alegria em Deus e com uma alegria nas demais coisas. Esse tempo de pandemia revelou muito da alegria do nosso coração. Em que nosso coração se alegrava? No futebol, de toda quarta e domingo na televisão, nos colegas do trabalho, depois do expediente, no dinheiro, na liberdade, ou em que estava a nossa alegria? Paulo começa a nos dizer que para conseguirmos identificar o verdadeiro e o falso, há necessidade de conduzir o próprio coração para o Senhor. É um ato de abrir o próprio peito, enfiar a mão na própria carne e guiar o coração para um determinado lugar. Calvino nos dizia, e isso servia como lema de Calvino: meu coração a ti ofereço, a Deus, pronto e sincero. Uma das imagens de Santo Agostinho mais famosas é o grande pai da igreja segurando o coração e dando o coração ao Senhor. Essa é uma atitude que só você pode fazer. O que Deus está nos dizendo, por meio do apóstolo Paulo, é que o primeiro passo para a identificação do verdadeiro e do falso começa por uma obediência ou por uma domesticar, do próprio coração. É necessário fazer a doma do peito. Mas não é só os afetos que devem estar no Senhor e devem se alegrar do Senhor. Há uma necessidade de cultivar a mente, há uma necessidade de cultivar a razão, há uma necessidade de cultivar o pensamento. Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É necessário ouvir e ouvir e ouvir e ouvir as mesmas e antigas coisas. O desigrejamento é fatal para a percepção do verdadeiro evangelho em relação ao falso. Pois meu coração escapa por entre as ruas desse mundo e minha razão para de ouvir a lei e a voz do Senhor. Paulo disse: é necessário que eu fale para vocês as mesmíssimas coisas. E aqui há muitos exemplos para nós entendermos que isso não é chato, enfadonho, terrível. Não é um fardo cuidar da segurança de quem se ama. Ou é? Pais que aqui estão, é um fardo cuidar da segurança dos filhos? É pesado dizer para os filhos: não coloque o dedo na tomada, não mexa no fogão, não mexa com água quente, não mexa com produtos químicos, não tome os remédios, cuidado com a borda da piscina, cuidado com o frio, vai chover, leva o guarda-chuva. Não é pesado para os pais cuidar da segurança daqueles a quem se ama. O ato de Paulo falar as mesmas coisas inúmeras vezes não é um ato de desamor, porque se fosse um ato de desamor, Paulo não chamaria esses homens e mulheres de irmãos. No versículo 1, quando Paulo chama de irmãos, ele mostra o amor, ele mostra a dedicação, ele mostra o
quanto ele está envolvido com essas pessoas. São seus irmãos, e por serem seus irmãos, não é um fardo para Paulo falar as mesmas coisas. Paulo disse: eu não me aborreço, eu não me desgosto, não é cansativo, não é pesado, não é um fardo, não é um problema, não me cansa um só dia repetir milhares de vezes a vocês as mesmas coisas. Isso mostra que ouvir as mesmas coisas também não pode cansar. Eu e você cansamos das exortações, lógico que cansamos das exortações, nossos filhos cansam. Mas Paulo diz que a repreensão e a exortação bíblica é para a própria segurança dos crentes. E aqui eu vou fazer uma diferença. Ouvir de alguém que você não conhece, baseado num escrito que você não leu, oriundo de pessoas que você não pode averiguar o testemunho, e esses escritos, essas pessoas, esse ente dizer para você o que você deve ou não fazer para a sua própria segurança, deve gerar em você desconfiança. Mas ao olhar para a Bíblia, sabendo que ela é palavra de Deus, reconhecendo os autores bíblicos, entendendo que essa mensagem é para a nossa salvação, entendendo que o próprio apóstolo Pedro disse: para onde me irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna, compreendendo que a Bíblia fala de vida e vida em abundância, ouvi-la é para a própria segurança. Estou dizendo isso porque ouvir estudos de homens e mulheres que você não conhece, não pode ser atendido de forma cega. A responsabilidade de pensar foi dada por Deus a cada um de nós, e é a nossa obrigação colocar os neurônios para funcionar. Mas biblicamente é necessário ouvir a exortação e crer que é para a segurança. Paulo disse isso: não me desgosta falar a mesma coisa para vocês, porque é para a sua própria segurança. A função do pastor, às vezes, é de ser o chato da festa. É ser a mãe e o pai que estraga na melhor hora, que vem com a repreensão. Os filhos dizem isso. Meu filho disse isso nesse final de semana. Mas deixar de ouvir os conselhos dos mais velhos tem se mostrado historicamente estupidez. Agora, talvez você diga: mas parece ser tão enfadonho ouvir as mesmas coisas. Irmão, no dia que um pastor começar a pregar coisas novas, fuja dele, pois o evangelho ainda são as velhas verdades, as velhas coisas, retiradas do velho livro e entregues da velha forma. Não há espaço para novidades no velho livro. Então entendam, para que eu e você para que nós consigamos compreender o verdadeiro e do falso, é necessário domar o coração, e é necessário colocar a mente para funcionar e ouvir a instrução que nos diz: cuidado com os cães. Essa é a exortação que Paulo diz. Este é o aviso que Paulo nos diz. Este é o aviso contundente. Paulo diz: previnam-se dos cães, previnam-se dos falsos obreiros, previnam-se da falsa circuncisão. Quando Paulo chama esses maus obreiros de cães, Paulo está rompendo com o politicamente correto da época e mais ainda o nosso. Aliás, irmãos queridos, não há espaço no cristianismo para meias palavras, não há espaço no cristianismo para o politicamente correto, não há espaço no cristianismo para diminuir aquilo que as coisas são. Como João Batista chamou os maus, raça de víboras, ele disse no deserto da Judeia. Como que Jesus chamou os maus filhos do diabo. Jesus disse: filhos do diabo, hipócritas. Há uma necessidade de identificar o certo do errado, e há uma necessidade de
qualificar, adjetivar o mal, e o mal são os cães, são os filhos das trevas, são os filhos do maligno, raça de víboras, malditos e amaldiçoados. Não há espaço para meias palavras no cristianismo. Nossa geração é cheia de dedo. Ai, se ele se ofender, importa-nos antes agradar a Deus do que aos homens. Pedro e João disseram isso ao Sinédrio 2 vezes. 2 vezes. Quando Paulo chama de cães, ele os chama de imundos. Cães para um judeu era o animal da pior estirpe. Era alguém que se fingia ser o bom ou o bem e na verdade não passava de um imundo. Previnam-se dos imundos. Paulo vai qualificar os indivíduos. Ele os chama de cães, é o mesmo grupo, não são 2 grupos, é um grupo só. Ele os chama de cães e ele os chama de maus obreiros. Sim, são maus obreiros. Se foram chamados para o trabalho de serem fiéis a Deus, conduzindo o rebanho no caminho da justiça, mas pervertem o rebanho, são homens maus. Mal é o oposto, mal com U, é o oposto de tudo aquilo que é bom. Esses homens maus com U praticam o mal com L, que é o oposto do que é do bem. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus. Mas nós não podemos esquecer que esses maus, esses cães, eles não aparecem fedendo a enxofre. Eles não aparecem abanando a sua própria cauda com uma ponta de lança na sua cauda. Eles não aparecem lustrando os próprios chifres como um demônio velho ou como a caricatura do diabo. Paulo diz como eles aparecem. Segundo aos Coríntios 11, do 13 ao 15, Paulo diz: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. É muito fácil, num ambiente saudável, como ainda é o ambiente presbiteriano, o ambiente batista, os círculos sérios das Assembleias de Deus, é muito fácil nesses ambientes olhar para fora e identificar o mau obreiro, o cão. É muito fácil. Daqui, basta eu subir em qualquer um dos muros que eu identifico cães e falsos obreiros às dezenas. Mas Paulo não está dizendo dos hereges, Paulo não está dizendo daqueles que tipicamente transformaram a fé cristã num comércio, ele está dizendo daqueles que se misturam no meio do rebanho. Como identificar um cão, um maldito cão, servo de Satanás, dentro de uma denominação saudável? Esse é o ponto. Eu preciso do meu coração se alegrando em Deus, eu preciso da minha mente ouvindo as mesmas coisas, mas eu preciso de um modelo de comparação. E qual é o modelo aqui, nesse texto? O modelo aqui são os da falsa circuncisão. O modelo aqui são aqueles homens que diziam que
para honrar a Deus era necessário fazer mais alguma coisa. Só que o que ninguém enxerga é que há um conceito político por trás do conceito teológico. E eu explico. A religião judaica era uma religião permitida dentro do mundo romano. O cristianismo só veio a ser uma religião permitida no ano 313, no Édito e no Edito de Milão, na proclamação daquilo que é proclamado. Édito e Edito, os dois estão certos. O imperador Constantino e o imperador Licínio, o imperador do Ocidente e do Oriente, unidos, declararam o cristianismo como religio licita, religião aceita. Então, se você se deixasse circuncidar, você não teria a perseguição do Estado contra você. Por que esses homens são maus? Por que esses homens são os cães? Por que esses homens transformam num evangelho aceito? No evangelho sem perseguição? A perseguição cristã começou na década de 60. Em Paulo e Pedro foram mortos na mão de Nero. A perseguição durou até o ano 303. Foi a maior perseguição de todas no ano 303. Diocleciano era um sádico louco, assim como Nero também foi. Os judaizantes então chegavam na igreja e diziam assim: o cristianismo não é lícito, mas o judaísmo é. Então, para você não perder a sua casa, para você não perder a sua família, para você não perder o seu emprego, para você ser bem quisto pelo Estado, para você ter o seu culto aberto e ninguém te importunando, você deve negociar a sua fé, se deixar se circuncidar, deixar-se ser mutilado para ser aceito. Como é que você identifica o verdadeiro do falso? O falso vai te dar um caminho mais plano para seguir. O falso vai tentar acomodar a fé ao tempo atual e vai te pedir: fique em casa. O falso não vai te incentivar: morra por Cristo se for necessário, levante-se e pregue o evangelho, mesmo se te prenderem. O falso vai deixar a mensagem palatável, adocicada, aceitável ao mundo. Há muitos cães no nosso meio, há milhares de cães, há milhares de falsos obreiros espalhados pelas esquinas desse mundo, atrás dos púlpitos, ensinando os crentes a viver um evangelho que não se opõe aos desmandos desse mundo. Há um evangelho que não coloca a vida em risco. Paulo gastou mais da metade do capítulo 2 dizendo: Timóteo está pronto para morrer pelo evangelho, Jesus morreu pelo evangelho, eu estou pronto para morrer pelo evangelho, Epafrodito quase morreu, sejam iguais a eles, não sejam como os cães que facilitam o reino de Deus, que facilitam o evangelho da graça. A fé evangélica tem um aspecto beligerante, de guerra, né? A gente marcha em direção ao mundo em guerras, mas ela tem um aspecto de ficarmos entrincheirados na verdade. Os falsos dizem: façam isso, e nós dizemos: a Bíblia nos diz o contrário, e nós permaneceremos firmes, custe o que custar. Não consigo de forma alguma me esquecer das falas de Lutero diante da dieta de Worms, diante do Sacro Império,
diante da Santa Igreja, Lutero diz: não é saudável ir contra a minha consciência, não é saudável ir contra a razão, e ao menos que algum de vocês me prove pela Bíblia que eu estou errado, eu permaneço na mesma posição, não me retrato de uma só palavra das 95 teses que eu preguei naquela porta, e seja o que Deus quiser, aqui permaneço. Amém. É assim. Um homem convicto da graça que o salvou é mais poderoso do que todos os exércitos papais. Um homem convicto de que a Bíblia é a palavra de Deus é mais poderoso do que todos os exércitos terrenais. Um homem cativo de mente e coração ao Evangelho é mais forte do que todo o inferno junto aos seus demônios. Resistam, é o que Paulo está dizendo. Lutem e não sejam intimidados. Paulo disse isso no versículo de número 28 do capítulo de número 1. Ele disse: em nada estáis intimidados pelos cães, pelos da falsa circuncisão, pelos maus obreiros, não se intimidem com eles, permaneçam firmes. Pois, versículo de número 29, vos foi concedida a graça de sofrer por Jesus. Vos fora concedido a graça de padecer por Cristo. É um presente. Entendam isso, em nome de Jesus. É um presente sofrer pelo Evangelho. É um prêmio ter as costas açoitada pelos pagãos. É um prêmio permanecer firme diante da desgraça. Paulo está avisando esses homens, mas ele não está só avisando esses homens, ele está garantindo que agir assim é exatamente se colocar do lado certo. Versículo de número 3, porque nós, os que resistimos, nós, os que não dissemos não, nós, o que mantivemos a mente cativa com Cristo, nós, o que estamos dispostos a dar a vida por Cristo, nós, Paulo está dizendo, eu, Timóteo, Epafrodito, Jesus, vocês e tantos outros, nós, judeus e gentios, é que somos a verdadeira circuncisão. Quer saber se você é o verdadeiro ou se você é o falso? Percebe qual evangelho você vive? O evangelho das facilidades ou o evangelho das dificuldades? Se o evangelho das dificuldades, aquele que esmurra a carne, aquele que conduz a vida para os pés da cruz, aquele que abomina os seus maneirismos, os seus jeitos e busca viver uma vida em conformidade com Cristo, tu és a verdadeira circuncisão. Mas se você vive um evangelho palatável, mais fácil, faço isso de domingo, mas no meio da semana faço aquilo, vivo de forma dúbia, tento dar um jeito de ficar tudo mais fácil, o apóstolo Paulo te compara aos cães. Se mantém firme, de pé, és a verdadeira circuncisão. É povo da aliança, é povo do pacto, está garantido, seu nome está escrito no livro da vida, as mansões celestiais se abrirão, nem a morte, nem a dor, nem o frio, nem o calor, nem a fome, nem a abundância, nada desse mundo lhe separará do amor de Cristo. E mesmo se fores açoitado em praça pública,
mesmo se fores decapitado, como Paulo foi, ainda assim herdarás o reino dos céus, pois o reino dos céus foi entregue àqueles que morreram para si mesmo e que nasceram para Cristo. O aviso é cuidado, e a garantia é: se tens a mente cativa, se tens o coração devoto, és do reino de Deus. Como eu sei que eu tenho a mente cativa, que eu tenho o coração cativo? Como eu posso saber se eu sou da verdadeira circuncisão ou se eu sou um cão? Como que eu posso identificar? É essa a pergunta final, nos últimos 5 minutos que eu tenho. Semana que vem eu volto nesse tema. Hoje é a parte 1, semana que vem é a parte 2. Semana que vem eu vou pregar só o versículo 3 de novo, dando as 3 características do evangélico, ou de como identificar o verdadeiro comparado com o falso. Paulo define, dizendo: os eleitos, a aliança, o povo de Deus, adora a Deus no Espírito. O povo de Deus se gloria, se satisfaz em Cristo. O povo de Deus não confia nos seus próprios esforços. Paulo diz que a garantia deve ser dada mediante a evidência, mediante a realidade. Então não adianta eu dizer eu sou este ou eu sou aquele, não adianta. Não é aquilo que eu digo, é aquilo que eu sou. Não basta falar, não basta pensar, deve-se agir. E a primeira evidência é que todo aquele que é de Deus adora a Deus no Espírito. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer? Perdão, eu não. O que Paulo está querendo dizer? Nós devemos adorar de forma espiritual, com dons evidentes. Não é isso que ele está nos ensinando. A palavra adoração aqui é a palavra serviço. Aqueles que são circuncisão servem a Deus no Espírito, são retos diante de Deus, seguem as leis de Deus, seguem o modo de Deus. O poder do Espírito, na força do Espírito, por meio do Espírito, não fazem isso pautados na força do próprio braço, mas fazem isso pautados na condução do Espírito. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus no poder do Espírito, e este poder leva os adoradores a obedecer a Deus de uma forma reta, justa e visível. Não adianta obedecer a Deus no escondido do seu quarto. É necessário obedecer a Deus ante as luzes desse mundo. É necessário obedecer a Deus publicamente. É necessário professar a fé diante dos homens e diante dos demônios. É necessário cultuar a Deus numa fé obcecada por obedecer a Deus diante dos umbrais do inferno. Não é um cristianismo dominical, entende? Não é um cristianismo residencial. Não é um cristianismo ocultado, é um cristianismo manifesto. O seu cristianismo, ele é um grito de que Deus existe diante dos homens. Talvez o primeiro passo para descobrir se você faz parte da circuncisão
você já tenha dado. Segundo aspecto. O primeiro aspecto tem a ver com Deus, acima. Segundo aspecto, frente. Nós da circuncisão somos aqueles que nos gloriamos em Cristo. E gloriar em Cristo tem um aspecto de satisfação. O crente verdadeiro está satisfeito em Jesus. E aqui eu e você devemos apanhar do Evangelho. E apanhar do Evangelho ao ponto de ser expurgado de nós tudo aquilo que não presta. Pois a nossa satisfação está em tudo e em todos, menos em Cristo. Nos satisfazemos com as coisas que temos, nos satisfazemos com o carro que compramos, nos satisfazemos com a mulher ou com o marido que possuímos, nos satisfazemos com o dinheiro que guardamos, nos satisfazemos com as falas que falamos. Temos um amor pela nossa própria voz, amamos aquilo que escrevemos, nos satisfazemos com as fotos postadas por nós mesmos e reverenciadas pelos nossos próprios olhos. A pandemia revelou muito de onde estava o nosso coração. E o pós-pandemia vai revelar mais ainda. Mais ainda. A circuncisão adora a Deus, mas não se satisfaz com menos do que Deus. Como poderei temer a morte? Disse um puritano, e eu citei isso no domingo passado. Se o meu Senhor nunca me decepcionou, se o meu Senhor nunca falhou, se meu Senhor e meu Rei, meu amante, meu amado, nunca me traiu, como posso amar ou me satisfazer em outra coisa a não ser nele? Terceiro e último, a Deus, ao mundo e a si. E não, nós os que somos da circuncisão, somos os que não confiam na carne. Por que você é salvo? Porque eu sou membro da igreja, porque eu obedeci ao pastor, porque eu sou dizimista, porque eu canto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Somos a verdadeira circuncisão se confiarmos única e exclusivamente na provisão vinda dos céus, na providência salvífica de Deus aos homens, isto é, Jesus Cristo. Do maior para o menor, do conceito mais amplo para o conceito mais específico. Percebeu como são os maus obreiros? Percebeu como são os filhos da aliança? A primeira pergunta então é a de cima. Sou um mau obreiro? Posso estar contado nos cães, nos falsos? Não, não sou. Não faço parte dos cães. Então a segunda pergunta, está seguindo um dos cães? Está seguindo um dos maus obreiros? Está ouvindo os maus obreiros falarem? Está sendo guiado por um deles? Está sendo influenciado por um deles? Não se esqueçam que eles têm aparência de piedade, mas de fato não passam num sepulcro caiado, brancos por fora, cheios de cal por fora, caiados por dentro, cheio de ossos. Não estou seguindo. Então você faz parte da circuncisão? Você é a circuncisão? A garantia que Deus disse que você é um dos eleitos, você consegue dizer sim, eu sou? E talvez o seu coração esteja pulando dentro do seu peito e você diga sim, eu sou
a palavra bíblica lhe diz: então prove. Adora a Deus em espírito e em verdade, de forma obediente, diante dos homens, diante dos anjos, diante dos demônios. Tem adorado a Deus, tem se gloriado em Cristo e se satisfeito em Cristo, tem confiado na cruz e somente na obra da cruz. Se a resposta for um sim agora, ela certamente será esta no futuro. Bem-aventurados os filhos de Deus. Entrem, pois as mansões estão abertas a vocês. Sentem-se e comam e bebam e cantem e dancem ao Cordeiro que venceu. Porque foste fiel no pouco, no muito estás colocado. Porque suportaste a aflição do justo, entre no gozo eterno. Porque suportaste a angústia, a perseguição, a aflição, agora descansarás aos pés do seu Salvador. Se a sua resposta nesta noite for esta: sou sim a circuncisão e provo pelo meu estilo de vida, saiba que no futuro essa mesma retidão será recompensada. Mas se a resposta for outra, é momento de arrependimento, é momento de se voltar a Deus, é momento de colocar o coração na mão e entregá-lo a Deus, é momento de ouvir as velhas verdades pela enésima vez, é momento de se reclinar e dizer: salve-me, Deus, pois eu preciso ser salvo. Eu gostaria de orar junto com você, orar por você. Eu gostaria de lhe pedir nesse momento que você feche os seus olhos, baixe a sua fronte e que você ore junto comigo e fale com Deus. Deus, há uma possibilidade, e essa possibilidade está pautada não na sua obra, mas no nosso estilo de vida. Por causa do nosso estilo de vida, há uma possibilidade de sermos ou os cães, ou de estarmos ouvindo os cães. Pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus Cristo nessa noite. Perdão por nosso evangelho falso, mais amigo das coisas do mundo do que amigo das coisas de Deus, mais inclinado à carne do que inclinado às coisas do Espírito. Um evangelho que não se preocupa em agradar a Deus, mas está totalmente preocupado em ser aceito diante dos homens. Ó Deus, no que nos transformamos, em que nos tornamos, ó Pai. Tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia de homens até bem intencionados, mas que no fim das contas serão os responsáveis por mortes e mais mortes espirituais. Há muitos pastores que são como Frei Lourenço, da tragédia de William Shakespeare, Romeu e Julieta, que na tentativa de ajudar, acaba por condenar os dois amantes. Deus, alguém já disse em algum lugar que de boas intenções o inferno estará cheio. Livra-nos os líderes das nossas igrejas de viver esse evangelho palatável que negocia com os homens
que tem medo, que sustenta o próprio nome, a própria fama, a própria grana. Tem misericórdia daqueles que cegamente estão ouvindo e sendo guiados pelos cães. Mas Deus, se somos a circuncisão, Deus, se somos o povo da aliança, se somos o povo do pacto, se somos o povo que perseverará até o fim, se somos o povo que está em progresso da fé, que está unido pela luta do Evangelho, que não está intimidado pelos cães, se somos esse povo, ó Deus bendito, permita, num banho de coragem, que venhamos adorar a Deus no Espírito Santo, de forma pública, numa obediência obstinada, num cristianismo radical e santo, num cristianismo que não teme a homens, que não teme a pestes, que não teme ao diabo e aos seus demônios, que não teme a morte. Um cristianismo que não está satisfeito nas coisas desse mundo, que não está buscando as coisas desse mundo, mas um cristianismo que anseia pelas coisas do alto, que fez o seu próprio tesouro no céu e que vendeu tudo que tinha quando descobriu a pérola de grande valor. Um cristianismo que não confia nos feitos, não confia no arbítrio nem na carne. Um cristianismo que confia na cruz, que acredita que na cruz o seu Salvador pendeu, mas que da cruz o seu Salvador ressuscitou e subiu aos céus, e lá está à destra de Deus Pai, aguardando para retornar em triunfo e glória. Nos dê um banho de coragem, nos dê um banho de altivez, de honraria, de cristão. Nos dê condições, ó Senhor, de quer vivamos ou quer morramos, ou qualquer outra coisa que venhamos a fazer para a honra e glória do seu único, santo, bendito e eterno nome. Nos leve cativos à cruz de Cristo. É o que nós te pedimos nessa noite, orando em nome de Jesus. Amém.